Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou Georgia Soares e vou poder oportunizar você a essa aula sobre o exercício físico, algumas particularidades. E, antes de mais nada, todo mundo acha que exercício, atividade física é a mesma coisa. A gente vai entender um pouquinho da particularidade de cada um e logo depois vocês vão poder entender do que nós estamos falando, o que é atividade física, o que é exercício físico. Mas antes da gente poder falar um pouco do exercício físico, eu quero que vocês imaginem o homem primitivo, o homem das cavernas. O homem primitivo, o homem das cavernas, ele já utilizava formas de movimentos para a sua sobrevivência. De verdade, o homem ele utilizava esse mecanismo como sobrevivência, tá? Então, o homem primitivo ele utilizava da caça, da pesca, da corrida, das lutas, exatamente para isso, para sobreviver. O homem ele caminhava longas distâncias para sobreviver, ele caçava, ele ia atrás do alimento, ele pescava e tudo isso ele utilizava movimentos, tá? Então, quando a gente fala de movimento, a gente precisa entender que existem alguns tipos de movimentos que são importantes. Uns são aqueles movimentos que a gente chama de involuntário e os movimentos voluntários. Nós já nascemos com esse tipo de movimento, o movimento voluntário e o movimento involuntário. Mas para a nossa sobrevivência, nós utilizamos o movimento que nós chamamos de movimento involuntário, que são os movimentos reflexos. Esses movimentos reflexos, eles são importantes para o bebê, para que ele possa sobreviver. Eu vou dar um exemplo de um movimento reflexo. O ato de sugar. Toda criança, professora, mas a criança, ela nasce sabendo sugar? De certa forma, sim. Ela aperfeiçoa o movimento depois, mas a criança já nasce sabendo sugar, que é um movimento reflexo, um movimento inato dela, justamente para ela sobreviver. Imagina uma criança que não sabe sugar, ela vai morrer de fome e, consequentemente, ela não vai conseguir sobreviver. Então, na sabedoria, para quem acredita em Deus, na sabedoria divina, Deus já criou um homem com uma inteligência sinestésica, uma inteligência de movimento, tá? Sinestesia tem a ver com movimento, tá bom, galera? E antes de mais nada, a gente teve, desde o homem primitivo, um decréscimo do nível de movimento que a gente faz. Então, a gente fazia muito movimento antes, né? A gente caminhava, a gente caçava, a gente nadava. E depois, passado alguns anos, milhares de anos, veio a tecnologia. E, consequentemente, essa tecnologia ela veio trazendo uma série de possibilidades de movimentos que foram diminuídos. Um exemplo são as fábricas, um exemplo são as máquinas que diminuíram muito os nossos movimentos. E aí a gente tem com a vinda do carro, nós temos aí o elevador, nós temos as esteiras rolantes ou a escada rolante, nós temos o simples botão de controle da nossa televisão, do ar-condicionado. Então, todos esses tipos de tecnologia, eles facilitaram as nossas vidas e, consequentemente, diminuiu uma grande quantidade de movimento que nós fazíamos antes. E por que diminuiu essa quantidade de movimentos? Ela trouxe um certo prejuízo para as nossas vidas. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é atividade física e o que é exercício físico. Bom, a atividade física ela é todo e qualquer movimento que eu faço de forma aleatória, produzido por musculatura esquelética, que tem um gasto calórico, tá? Então, todo tipo de movimento que eu faço, ele é chamado de atividade física. O que a gente precisa diferenciar é exatamente aquilo que eu falei para vocês no comecinho da aula, os movimentos voluntários e os movimentos involuntários, tá? O movimento voluntário é aquele que eu quero fazer, tipo esse que eu estou fazendo aqui, movimentação dos braços. Esse movimento eu quero fazer. Mas o movimento involuntário, por exemplo, que está acontecendo dentro do meu corpo, eu não consigo controlar, que é o batimento cardíaco, que é a digestão, que é a minha respiração. Todos esses movimentos que eu citei para vocês, que eu não consigo controlar, são movimentos involuntários.
E todos os movimentos que eu controlo, que eu quero fazer, são movimentos voluntários. Então, todo movimento que eu faço de forma voluntária e que tem um gasto de energia é chamado de atividade física. Vou dar um exemplo para vocês. As atividades da vida diária, como pentear o cabelo, escovar os dentes, varrer a casa, limpar a casa, lavar o banheiro, por exemplo, lavar as louças, tudo isso são atividades físicas. Caminhar, jogar bola, atividades sexuais, por exemplo, também são atividades físicas. O que diferencia atividade para exercício físico? Bom, nós chegamos no grande ponto das grandes diferenças, tá? Então, o que é exercício físico? Para que eu entenda o que é exercício físico, eu preciso entender que atividade física são todas as atividades que têm um gasto calórico e que produza no meu corpo uma queima calórica, tá? Então, eu posso dizer atividades da vida diária, atividades esportivas, atividades sexuais, atividades de lazer, tudo isso são atividades físicas. E exercício físico também é uma atividade física, porque ela não é uma atividade voluntária, ela não gasta calor, então ela está incluída. O que difere exercício de atividade física é que o exercício ele é uma atividade controlada, uma atividade planejada e que tem ganhos de aptidão física. Vou repetir, galera. Uma atividade controlada, uma atividade planejada e uma atividade que tem o quê? Objetivo de adquirir condicionamento físico ou aptidão física, tá? Então, quando eu falo de exercício físico, quando eu falo de aptidão física, eu preciso entender como que essa atividade física, como que esse exercício físico ele melhora a minha qualidade de vida, tá? Então, o exercício ele é um conjunto, tá, de estratégias que eu utilizo aqui para produzir condicionamento físico. O que é esse condicionamento físico? Condicionamento físico é uma capacidade que o meu corpo tem de realizar determinado esforço de forma satisfatória. Vou dar um exemplo. Para eu correr uma determinada distância, por exemplo, 4 quilômetros, é preciso que eu tenha um preparo físico, um certo condicionamento. Se eu colocar qualquer pessoa para correr 4 quilômetros, é possível que algumas pessoas consigam e outras pessoas não consigam. Então, é importante vocês lembrar que o condicionamento físico, a aptidão física, é a capacidade de eu terminar um exercício bem, é a capacidade que eu tenho de realizar um esforço e não ficar muito cansada, ok? Muito cansado. Então, se você consegue realizar o exercício e não ficar muito cansado, consequentemente, você tem um bom condicionamento físico para aquele exercício. E isso varia de exercício para exercício, tá bom, galera? Então, o condicionamento físico para musculação é uma coisa, para jogar bola é outra, para fazer dança é outra. Então, são condicionamentos físicos variados, ok? Então, as habilidades físicas, elas são diferenciadas. Mas o que importa saber agora, o que é exercício físico? É a capacidade que eu tenho de realizar uma atividade, e esse exercício ele é uma atividade planejada, uma atividade orientada e uma atividade estruturada. Então, exercício é uma atividade estruturada. Por que que é errado eu dizer que todas as atividades são exercício físico? Por exemplo, as atividades da vida diária, elas promovem condicionamento físico? Não, gente. Então, as atividades da vida diária, por exemplo, lavar a louça, ela não vai produzir, apesar de ter gasto calórico, ela não vai produzir condicionamento físico. Por exemplo, para você correr. Ela é uma pessoa sedentária? Não, ela é uma pessoa que realiza determinadas atividades físicas e a gente não pode dizer que ela é sedentária por isso. Agora, quando a gente fala, você é sedentário porque não realiza exercício físico? Sim. Eu sou sedentário, eu não realizo nenhum tipo de exercício físico. Quando eu digo que a pessoa é sedentária porque eu não realizo exercício físico, eu estou falando que ela também não está realizando alguma atividade física. Por exemplo, por que eu não posso dizer só que a pessoa é sedentária
quando ela realiza uma atividade, por exemplo, como uma atividade esportiva. Ah, eu não faço exercício físico, mas eu jogo bola todo final de semana. Por que que o jogar bola não é considerado exercício físico? Porque ele não tem um dos princípios do treinamento muito importante, que é a continuidade. Então, quando eu promovo determinado exercício para uma pessoa, eu preciso dar continuidade àquele exercício. Apesar de que ele faz todo final de semana, mas é um período de distância muito grande, onde não tenho nenhuma provocação de estímulo, eu não provoco nenhum outro estímulo durante a semana. Então, esse estímulo é meio que ele vai meio que ficar perdido, tá certo, galera? Então, eu preciso entender e colocar dentro da vida de cada pessoa que o exercício ele precisa ser contínuo, ele precisa ter sobrecarga, ele precisa ter volume, ele precisa ter intensidade e ele precisa ser único. Quando eu falo isso, eu estou falando das regras do treinamento físico, tá? As leis do treinamento físico e que cada atividade ela é específica. Então, quando alguma pessoa se refere assim, ah, eu sou sedentária, eu não faço exercício físico, está correto. Mas não está errado quando ela diz assim, eu não sou sedentária, eu faço as atividades da vida diária, eu faço um esporte de vez em quando. Ela também não está errada. Porque o sedentarismo ele é baseado numa condição que a pessoa não faz atividade física alguma. Mas se ela realiza alguma forma de atividade física, ela não pode ser considerada sedentária. Ok, galera? Então, pensando bem, a gente vai mostrar aqui para vocês sobre os princípios do treinamento, como eu havia falado para vocês, que a gente não pode esquecer, tá? Que é individualidade biológica. A individualidade biológica, cada pessoa é única, ou seja, cada pessoa única, todo treinamento daquela pessoa não se aplica a outras pessoas. Agora, vem uma dúvida que a maioria dos meus alunos sempre pergunta, professora, e aí lá na aula de ginástica, como é que o professor de educação física ele vai lidar com o mesmo exercício com pessoas diferentes? Nesse caso, o professor ele já conhece o aluno, ele já fez uma avaliação naquele aluno e ele vai trabalhar cargas diferenciadas. Apesar deles estarem fazendo alguns exercícios que para uns vai ser de forma complexa, de forma ampla ou de forma com todas as amplitudes, para outros vão ser com amplitudes diferentes, para outros podem haver alterações nas cargas, tá? E sempre a gente vai mesclando isso conforme a individualidade de cada pessoa, beleza? Continuidade. Quando eu falo da continuidade, eu preciso que vocês entendam. O exercício físico, ele é algo contínuo. Eu não posso aplicar um estímulo hoje e passar 30 dias para aplicar um novo estímulo. Não. Aquele estímulo, a recuperação das células, a recuperação de todo o sistema, as suas fontes energéticas, elas acontecem em 48 horas, dependendo do exercício, tá certo? Então, é preciso ter sim um descanso, mas esse descanso não pode ser longo, se não houver um novo estímulo, aquele estímulo anterior ele vai se perder, porque precisa de uma continuidade. O princípio da sobrecarga, todo exercício ele tem uma sobrecarga, eu preciso estar sempre adequando a carga daquele meu aluno, adequando a carga de exercício daquela pessoa. E o que é a carga? É a quantificação daquele trabalho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um movimento bem simples que todo mundo faz na academia, que é a rosca. Quando a gente geralmente começa com uma pessoa que nunca fez exercício, a gente dá um pezinho de 2 quilos. Já de 2 semanas para frente, aquele peso começou a ficar leve. Aí a gente aumenta a sobrecarga, aumenta a carga daquela pessoa. Isso é um tipo de trabalho de sobrecarga que a gente faz, ok? Aí nós temos também o trabalho, a lei do treinamento físico, que é o volume e intensidade. O volume é a quantidade de vezes e a intensidade é a carga que nós vamos colocar naquele exercício, ok? E a especificidade, que é algo bem, que eu falei bem no comecinho dessa nossa aula, específico, tem que ser algo que eu vá por exemplo, um condicionamento que eu vou querer aprofundar, ou que eu vou querer adquirir. Um jogador de futebol, por exemplo. Qual as habilidades específicas que ele precisa trabalhar? A corrida ou nado? Ele precisa aumentar as qualidades físicas da corrida e não do nado. Então, quando eu vou trabalhar com um atleta, quando eu vou trabalhar com um jogador de futebol, eu tenho que ver a especificidade dele, qual é o objetivo dele.
tá certo, galera? Então, algo específico é algo objetivo, tem que ser algo bem definido, beleza? Então, a gente não pode esquecer dos benefícios do exercício. Então, muito se fala hoje do exercício físico, mas algumas pessoas ainda não sabem do benefício que é o exercício físico. O exercício físico, primeiro, ele melhora a tua qualidade de vida em todos os aspectos, aspectos psicológicos, aspectos sociais e aspectos cognitivos mesmo. Já sabe-se que tem vários estudos que falam dos objetivos, na realidade, vários estudos que falam das qualidades do exercício físico para obtenção de inteligência, tá? Então, a inteligência sinestésica, que é a inteligência do movimento, ela também te leva a uma inteligência cognitiva. Nós temos aí a redução da frequência cardíaca, nós temos a diminuição da frequência cardíaca de repouso, nós temos a diminuição do colesterol ruim, nós temos o aumento do colesterol bom, nós temos a diminuição desse perfil lipídico, que é a quantidade de gordura que está circulante nas nossas artérias, nos nossos vasos, nós temos a diminuição da pressão arterial, o aumento do retorno venoso, a quantidade de sangue que volta para o teu coração, esse retorno venoso ele é aumentado, facilitado com o exercício físico, diminuição da gordura visceral e da gordura cutânea, essa gordura que está debaixo da nossa pele, tá? E a visceral, essa gordura que está dentro da nossa barriga, tá? Dentro das nossas vísceras. Diminuição do açúcar circulante, o açúcar em jejum, diminuição da glicemia, tá? A glicemia, gente, vai lembrar lá do açúcar, beleza? Diminuição dessa glicemia circulante, dessa glicemia em jejum. Vai aumentar e hipertrofiar o teu ventrículo esquerdo. Professora, mas o aumento do coração não é ruim? Gente, a hipertrofia do ventrículo esquerdo não, porque o ventrículo esquerdo é o que manda o sangue para o nosso corpo, então ele precisa estar forte. E um ventrículo forte, ele favorece uma ejeção mais forte desse sangue, tá certo? Diminuindo, consequentemente, a pressão arterial e diminuindo também a frequência cardíaca. Aumento da massa muscular, aumento da massa óssea. Gente, quando eu tenho um aumento da massa muscular, muito importante, a massa muscular ela aumenta o meu metabolismo, consequentemente, um aumento desse metabolismo melhora todas as minhas funções vitais do meu corpo, tá? Auxilia também no tratamento contra a depressão. Hoje, um dos grandes aliados, as doenças da alma, as doenças do nosso cognitivo, é o exercício físico, tá certo, galera? Então, o exercício físico, ele é uma ferramenta indispensável para a obtenção de qualidade de vida, ok? É importante também que a gente saiba que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela determina que a gente tenha uma prática regular de exercício físico de 150 minutos semanais, o que nós podemos dividir isso em 30 minutos por 5 dias na semana, ou em 3 vezes na semana fazer uma série de 50 minutos. Mas o que a gente precisa colocar dentro da nossa cabeça que essa prática do exercício físico planejado, estruturado, ela tem que ser algo rotineiro, algo que adentre as nossas vidas para trazer um bem maior para o nosso organismo, para o nosso corpo, tá certo? Gente, a nossa aula ela já tá acabando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se te ficou com alguma dúvida, manda nos comentários, tá? Coloca nos comentários dúvidas que vocês tiveram, que a gente pode tirar essas dúvidas para vocês em vídeos posteriores, ok? Eu queria agradecer muito a interação de vocês, tá bom? Beijos, galera, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!